Inicialmente o plano era encerrar a saga Saiyajin nesse vídeo, só que quando eu fui escrever o roteiro, percebi que ficaria um vídeo enorme, então novamente tive que dividir em duas partes. Hoje analisaremos até o final da luta contra o Nappa. Semana que vem, só a luta contra Vegeta. Sem mais delongas, iniciemos. Já peço que se inscrevam no canal para continuar acompanhando a série, dê o like, comenta, enfim, dá aquele engajamento lá e já agradeço aos que já estão fazendo isso, né, nos vídeos anteriores da série. Valeu pelo apoio. Após a luta contra Raditz, Kami-sama leva Goku para Ema Daioh no outro mundo para pedir permissão para que Goku viaje pelo caminho da serpente com a intenção de treinar com o lendário Sr. Kaiô. Ema concede a permissão e então começa a longa e perigosa jornada pelo caminho da serpente que tem 1 milhão de quilômetros de extensão. Na Terra, Gohan acorda, mas para sua surpresa ele está com Piccolo e seu pai não está ali. Piccolo informa a criança sobre a morte de seu pai e diz que ele planeja treinar Gohan para a próxima batalha com os Saiyajins. Gohan se opõe, mas Piccolo o arremessa contra um enorme rochedo para demonstrar que o garoto possui um grande poder, que está intimamente ligado às suas emoções, ou seja, um poder instável. Piccolo então o abandona, dizendo que se Gohan conseguir sobreviver por 6 meses sozinho na natureza, contra a fome e contra as feras que habitam a região, o treinamento real irá começar. Gohan começa a se desesperar diante da terrível situação na qual se encontra, quer dizer, né? Ele só tem 4 anos e já está tendo que lidar com uma situação assim absurda. Ao ouvir os lamentos da criança, o Piccolo pensa uma coisa interessante, em uma cena de grande importância, mas que muitos não percebem. O Piccolo pensa o seguinte: se sentir ressentimento, então amaldiçoe o seu destino, assim como eu. Essa cena é interessante porque ela já dá a chave da mudança que ocorrerá na personalidade do Piccolo mais à frente, e que vai ocorrer justamente porque o Piccolo se vê no Gohan. Também ele teve que passar por coisas semelhantes quando jovem, após ser gerado pelo Piccolo Daimao, vivendo ao abandono desde tenra idade. Então já aconteceu ali a identificação, que será a chave na conversão do Piccolo que ocorrerá posteriormente. A próxima cena também confirma esse ponto quando o Kami-sama diz que a antiga maldade do Piccolo está desaparecendo. Ao perceber que Raditz foi mandado ao inferno, ao invés de passar a eternidade preso no limbo, que é o que geralmente acontece quando alguém é morto por um demônio, ele começa a crer que o medo que Piccolo sente dos Saiyajins o está fazendo criar uma consciência. O próprio Kami-sama diz que sente que sua própria morte ocorrerá dentro de 1 ano e assim também o Piccolo morrerá. Talvez um antigo demônio esteja sentindo a mesma coisa e portanto começando a mudar seu comportamento. Essa cena do Kami-sama, somada à anterior, já serve como a preparação para a conversão do Piccolo. Novamente falando de uma coisa que eu mencionei no vídeo anterior, todos os grandes fatos dentro de um roteiro têm que ser preparados com antecedência, justamente para que o leitor junte todas as peças e sinta como naturais todas as mudanças que o autor vai realizar no futuro. Todo o contexto de perigo maior, somado a essas cenas que nós comentamos agora, já deixaram o leitor preparado para o fato de que o Piccolo vai, aos poucos, se juntar ao time dos heróis. Enfim, Gohan começa a sua sobrevivência e após ser perseguido por um dinossauro, consegue subir numa montanha alta usando sua força escondida. Sem conseguir descer, Gohan se vê numa situação desesperadora, prestes a morrer de fome, completamente abandonado. De repente, aparecem algumas maçãs ali, ainda que não haja nenhuma árvore da qual essas maçãs possam ter caído. Na verdade, foi o Piccolo quem trouxe as frutas, já começando a se compadecer pelo menino. E essa aí é mais uma cena de preparação para a mudança futura dele. Gohan então acorda no meio da noite e vê a grande lua cheia. Gohan então começa a se transformar em Ozaru. Piccolo, que estava observando por perto, fica chocado com essa nova forma e desesperadamente tenta descobrir a fonte da transformação. Obviamente, Gohan Ozaru destrói a montanha na qual ele estava e começa a destruir tudo ao seu redor. Piccolo lembra o que Raditz disse sobre o poder da lua em Saiyajins com caudas e, percebendo que a lua agiria como uma vantagem para os futuros inimigos, ele a destrói, instantaneamente fazendo com que Gohan volte a seu estado normal. Vendo a cauda como uma fraqueza, Piccolo remove-a de Gohan e lhe dá novas roupas e uma espada antes de desaparecer. Enquanto isso, Kami-sama chama os lutadores mais fortes da Terra para treiná-los para a chegada dos Saiyajins.
Os lutadores selecionados para treinar na plataforma celeste são Kuririn, Tenshinhan, Yantia, Chaos e Yajirobe. 6 meses se passam, Gohan está sobrevivendo bem no deserto e Goku ainda está correndo pelo caminho da serpente. Piccolo decide que o treinamento de sobrevivência de Gohan está terminado e começa a treiná-lo pessoalmente, ensinando o garoto a lutar. Goku finalmente chega ao fim do caminho da serpente e descobre um pequeno planeta em cima dele. Ele pula até o planeta, mas imediatamente descobre que, apesar de seu tamanho diminuto, o planeta tem alta gravidade. Após se esforçar para caminhar ao redor desse planeta, Goku conhece o Sr. Kaiô e seu macaco de estimação, Bubbles. Com apenas 88 dias restantes até que os Saiyajins cheguem, o Sr. Kaiô instrui Goku a correr atrás e pegar Bubbles para que ele vá se ajustando à gravidade. Nesse meio tempo, vemos um diálogo entre Gohan e Piccolo, no qual o garoto diz que não acha que Piccolo seja assim tão mal, que é uma coisa na qual Goku também acredita. E essa também é mais uma cena de preparação. Percebam como Akira foi construindo aos poucos o arco do Piccolo. Enquanto isso, leva a Goku 2 meses para conseguir pegar o macaco. Depois, Goku ainda deve atingir o grilo chamado Gregory na cabeça com um martelo, também faz parte do treinamento. O Sr. Kaiô então começa a instruir Goku em suas 2 técnicas especiais, o Kaioken e a Genkidama. Goku domina essas técnicas um dia antes da chegada dos Saiyajins na Terra. Mestre Kami usa as esferas do dragão e chama Shenlong, pedindo ao dragão que reviva Goku, que reaparece no outro mundo e imediatamente voa a toda velocidade pelo caminho da serpente. Então, um dia depois, os Saiyajins chegam. Após sua chegada, os Saiyajins Nappa e Vegeta imediatamente destroem a cidade em que eles pousaram. Vegeta, querendo encontrar as esferas do dragão, usa seu rastreador para determinar a localização do guerreiro mais forte do planeta, que ele presume ser aquele que matou Raditz. Eles então vão até Piccolo e Gohan. Piccolo e Gohan sentem a chegada dos poderes e também vários outros poderes menores, que no caso são Kuririn, Yantia, Tenshinhan e Chaos. Os Saiyajins chegam ao campo de batalha. Quando Kuririn chega, Nappa reconhece Piccolo como sendo um Namekuseidin, uma outra raça alienígena. Essa revelação aqui não tem o mesmo peso daquela lá do Goku, porque uma vez que o Akira abriu as portas para raças alienígenas na história, já fica meio previsível que o Piccolo também faz parte de uma outra raça. Apesar de previsíveis, essas cenas, junto com aquelas nas quais o Kami relata, o Kami-sama, que talvez a criação das esferas do dragão estivesse de alguma forma relacionada à memória de sua raça, servem de preparação para os eventos que puxarão a próxima saga, Namekusei. Percebem esse padrão? O Akira costuma preparar com antecedência tudo o que vai ser relevante na história. É bem verdade que às vezes isso não aconteceu, mas na maior parte do tempo, o Toriyama escrevia a série de maneira estruturada, que é mais uma prova de que há uma história e uma boa história em Dragon Ball. Prosseguindo, Nappa e Vegeta também revelam que eles vieram à Terra para usar as esferas do dragão para se tornarem imortais. Nappa decide deixar os Saibamen derrotarem os lutadores primeiro e planta sementes no chão que crescem e se tornam 6 pequenos alienígenas verdes. Tenshinhan luta com o primeiro e facilmente o derrota. É revelado que cada Saibamen tem o mesmo poder de luta do Raditz. Se vocês viram o vídeo anterior, talvez tenham percebido que, apesar de parecer uma cena casual, ela serviu como o primeiro ato da grande batalha que está por começar. Ela serve para mostrar que os nossos heróis evoluíram muito após o treinamento, a ponto de poderem derrotar facilmente o Raditz, que um ano antes quase matou o Piccolo e o Goku juntos. Mostrar essa evolução dos heróis também serve para ilustrar a grande diferença dos poderes entre o Raditz e os outros 2 Saiyajins. Então essa cena contextualiza o leitor acerca da situação geral dessa batalha, da normalidade dessa luta, ou seja, o primeiro ato. Após ver a vitória do Tenshinhan, Vegeta deduz que os lutadores estão suprimindo seus poderes e facilmente destrói o Saibamen por sua incompetência. Yantia luta contra outro Saibamen e aparentemente o derrota com um Kamehameha. Porém, ele instantaneamente se levanta novamente, segura-se nele e se autodestrói, matando a ambos. Essa morte do Yantia inaugura o terror da luta que virá. Kuririn fica com raiva e acaba com o restante do Saibamen. Piccolo destrói um que se escondeu do ataque e tentou atacar Gohan. Essa também é uma cena de preparação, Aliás, é um foreshadowing de uma cena que vai acontecer no futuro. Vegeta e Nappa também sobrevivem ao ataque do Kuririn sem danos. Nappa então decide ir lutar contra os Guerreiros Z.
Vegeta diz para Nappa não matar Piccolo, pois assim eles não poderiam perguntar ao Namekusei a localização das esferas do dragão. A partir de agora, vamos tentar analisar a luta contra Nappa, que é na minha opinião uma das melhores de toda a franquia Dragon Ball e um pouco subestimada. A dinâmica aqui é bem diferente daquela que vimos contra Raditz, como será demonstrado. Começando, o Nappa entra na ofensiva, aumentando seus poderes e escolhendo Tenshinhan aleatoriamente para atacar. Ele então quebra um braço de Tenshinhan, causando-lhe extrema dor. Kuririn tenta resgatar seu amigo, mas Nappa o para lançando um poderoso ataque bem na frente dele. Caos se segura em Nappa e se autodestrói para a tristeza de Tenshinhan. Quando a fumaça some, Nappa continua lá sem nenhum dano. Caos se sacrificou por nada. Tenshinhan, com raiva, lança um ataque com todos seus poderes contra o inimigo, que bloqueia facilmente. Piccolo diz aos outros que quando Nappa for para a ofensiva, ele ficará vulnerável e então eles irão por trás e atacarão. Enquanto isso, vemos o Goku correndo contra o tempo para chegar ao campo de batalha. Um comentário feito pelo Piccolo, novamente um daqueles que geralmente passam despercebidos, tem uma grande importância. Ele menciona que duvida que os Saiyajins mantenham a confiança quando o Goku chegar. A importância dessas duas cenas será explicada mais à frente no vídeo. O plano de Piccolo de pegar Nappa desprevenido vai bem até que Gohan se assusta no último segundo e foge. Piccolo e Kuririn, os últimos restantes, continuam a lutar com Nappa, mas não conseguem dominá-lo mesmo juntos. Tenshinhan, que está vivo apenas por sua força de vontade, usa toda sua energia em um ataque final, um Kikorro de um braço só. Infelizmente isso falha e Nappa sobrevive com apenas sua armadura danificada. Tenshinhan, que literalmente pôs sua vida no ataque, morre. Depois, Kuririn grita desesperado pelo Goku. Piccolo já demonstra falta de esperança nessa batalha, já percebendo que a derrota se aproxima. Nappa se prepara para matar os três, mas Vegeta, que ainda observava, o para. Vegeta deduziu que Goku é Kakaroto e quer que Nappa espere 3 horas para que Goku chegue para punir o traidor, entre aspas, e planeja continuar a luta depois dessas 3 horas, mesmo que Goku não esteja lá. Goku, que estava voando pelo caminho da serpente por um dia inteiro, finalmente chega ao fim. Kami-sama aparece para transportá-lo de volta à Terra. Imediatamente ele se dirige ao local da luta. Infelizmente, as 3 horas acabam. Os lutadores restantes formulam um plano de enfraquecer Nappa segurando sua cauda, como Goku havia feito contra Raditz. Isso falha quando Nappa revela que Saiyajins de Elite aprenderam a superar a fraqueza da cauda. Ele então atinge Piccolo na cabeça. Piccolo fica inconsciente e Nappa ataca Gohan e Kuririn por algum tempo. Piccolo recobra a consciência e exclama que Goku está vindo. O rastreador de Vegeta detecta o poder de luta de Goku como sendo 5000, o que choca os dois Saiyajins. Vegeta sabe que já que esses lutadores têm a habilidade de mudar seu poder quando querem, 5000 é possivelmente o menor poder que Goku tem. Vegeta então ordena Nappa matar todos antes que Goku chegue, pois se lutarem juntos poderá ser um problema. Quando Nappa diz sobre as esferas do dragão, Vegeta diz a Nappa sobre a existência dessas mesmas esferas no planeta natal de Piccolo, que é Namekusei. Novamente, uma preparação para a saga futura. Gohan diz para Piccolo escapar, pois sua morte significaria o fim das esferas do dragão da Terra, e então chuta Nappa na cabeça, mandando-o até uma parede de pedra. Porém, isso só deixa Nappa com mais raiva. Nappa então lança seu poderoso ataque Bomba de X em Gohan, mas antes que o ataque atinja, Piccolo pula na frente e recebe o ataque, matando-o numa das cenas mais emocionantes da história do Shonen. Antes de morrer, Piccolo admite com lágrimas nos olhos como ele havia gostado de treinar com Gohan e como sua inocência o deixou mole, levando aos eventos dele sacrificando sua vida pelo garoto. Aqui nós temos um momento de altíssima emoção, mas reparem que essa cena só funciona, ela só emociona, por toda a preparação que foi feita em todas aquelas cenas anteriores que eu fiz questão de pontuar. Tudo aquilo serviu para que nós, enquanto leitores, pudéssemos acreditar na seriedade da mudança do Piccolo. O Akira, então, foi construindo lentamente essa conversão, momento a momento, para que tudo pudesse ser crível. Com isso, ele criou um arco muito consistente para o personagem. No vídeo de introdução a essa série, toda hora eu falo desse vídeo, né? Por isso que eu disse que ele seria a base dos demais. No vídeo de introdução a essa série, eu expliquei que Dragon Ball tem elementos de boa escrita mais tradicionais. E mencionei como um exemplo o fato de o Akira escrever bons arcos de personagem. Pois bem, o do Piccolo é um desses arcos. Só para que ninguém fique perdido, vamos esclarecer aqui alguns conceitos.
Arco de personagem nada mais é do que a mudança pela qual um personagem passa ao longo de uma história. Os principais tipos de arco são positivo, negativo e estático. Positivo é quando o personagem se torna uma pessoa melhor ou mais consciente ao longo da história. Negativo é quando ele se torna uma pessoa pior. E estático quando o personagem não passa por grandes mudanças ao longo da história. Há vários elementos que tornam essa análise mais complexa, mas aqui não é o caso de adentrar neles. Se vocês quiserem, posso fazer depois um vídeo específico falando sobre o arco do Piccolo, no qual dará para entrar em mais detalhes. O que importa aqui é a seguinte análise. O arco do Piccolo é obviamente um caso de arco positivo. Ele começa a história, ainda no Dragon Ball clássico, como um grande vilão que deseja dominar e destruir o mundo. Ele é a própria encarnação do mal. Ao longo da história, ele vai se transformando em um indivíduo capaz de sentir empatia e nutrir amizade sincera, principalmente para com o Gohan. O principal mérito de um arco, o fator que faz dar certo ou não, é basicamente toda a série de eventos intermediários entre o ponto inicial e o ponto final da história do personagem. Se o autor não prepara a mudança suficientemente, ou se os motivos pelos quais o personagem muda não são críveis, o arco se torna falho e difícil de engolir por parte do leitor. Aqui, porém, o Toriyama deu uma aula de como construir a mudança de um personagem. Por um lado, ele nos preparou com várias cenas para a transformação que iria ocorrer. O Piccolo falando de amaldiçoar o destino, como ele amaldiçoou o seu próprio. O Piccolo ajudando o Gohan, entregando as maçãs para ele quando o menino estava passando fome. O diálogo no qual o Gohan fala que ele acredita que o Piccolo é no fundo bom. As cenas nas quais o Kami-sama fala que a maldade do Piccolo está sumindo, etc, etc. Por outro lado, todos os motivos que levaram à conversão do Piccolo são muito plausíveis. Primeiramente, ele se uniu aos heróis por uma necessidade maior, para enfrentar inimigos mais poderosos que ele. Depois, ainda por necessidade, ele começou a treinar o Gohan. Aos poucos, porém, ele foi vendo como a história do Gohan parecia com a dele, e isso, somado com o fato de o garoto ter um carinho especial por ele, fez com que o Piccolo criasse laços reais de amizade para com o Gohan. Toda essa mudança culminou e foi resumida por essa cena final de sacrifício. O Piccolo, o demônio temível, entrega a sua própria vida para salvar de uma criança. Boa jogada, Kira. Prosseguindo, em cima da Terra, Kami-sama também morre, pois seu ser está conectado com o de Piccolo. A raiva de Gohan explode e ele lança seu ataque Masen com Nappa, que o bloqueia. Isso surpreende Vegeta, considerando que o poder de Gohan aumentou de apenas 981 para 2800. Porém, após acabar o ataque, o poder de Gohan diminui de volta para o estado normal. Quando Nappa está prestes a esmagar a cabeça do Gohan, Goku finalmente chega. Goku divide a semente dos deuses restante e dá uma metade a Kuririn e uma metade para Gohan. Após perceber que todos os outros estão mortos, Goku fica com muita raiva e começa a lutar com Nappa. Nappa não é páreo para Goku e Vegeta o ordena a se render. Nappa aceita, mas decide então matar Kuririn e Gohan. Goku não consegue chegar antes de Nappa, não consegue parar na frente dele, então ele tem que usar a técnica Kaioken para alcançar o inimigo, quebrando suas costas e deixando-o imóvel. Goku joga Nappa nos pés de Vegeta. Quando Kuririn pergunta o que ele fez, Goku responde que o Kaioken utiliza toda a energia potencial dentro dele e multiplica seus reflexos, velocidade, sentido e poder. Porém, Goku comenta que a fraqueza do Kaioken é que ela fere seu corpo se for multiplicado numa quantidade que ele não pode aguentar, e isso pode até matá-lo, causando-o a explodir com a pressão. Essa informação vai ser importante na luta contra o Vegeta, Nappa implora por misericórdia, mas Vegeta o joga no ar e o destrói com um único ataque concentrado. Vegeta então olha para Goku. A luta final se aproxima. Muito bem, essa luta dos Guerreiros Z contra Nappa é uma das melhores de toda a série e também uma das mais subestimadas. Vale a pena dar uma olhadinha nela mais de perto. Aqui nós não utilizaremos aquela estrutura que eu expliquei no vídeo anterior de análise da luta contra Raditz, porque a luta contra Nappa apresenta um outro tipo de estrutura. O Toriyama aqui demonstra um grande repertório na hora de escrever combates. Não há uma fórmula única. Às vezes ele faz de uma maneira, às vezes de outra. Para mim, o ponto central da análise dessa luta é o seguinte: o Akira criou aqui uma das lutas mais aterrorizantes da história.
acho que nenhuma outra batalha da franquia Dragon Ball foi tão assustadora quanto essa aqui. Em nenhuma outra eu fiquei com tanto medo do destino dos nossos protagonistas. Em nenhuma outra foi tão clara a impotência dos heróis perante o vilão. Como o Toriyama conseguiu construir isso? É o que nós vamos ver agora. Por um lado, ele começa dando a normalidade dessa batalha, lá naquela cena que eu mencionei da luta contra os Saibamens. Cada um daqueles bichos tinha a força equivalente à do Raditz, e no entanto são derrotados facilmente pelo Tenshinhan, Kuririn e até pelo Yantia, que vence a luta tranquilamente, né? Ele morreu por causa de um vacilo que ele deu. Isso demonstra que os heróis estão muito mais poderosos depois do treino, já que antes eles não teriam a menor chance contra o Raditz. Em seguida, inicia-se a luta contra o Nappa propriamente dito. Aqui, o Akira acelera bastante as coisas. Já no primeiríssimo golpe, o Nappa arranca o braço do Tenshinhan. Logo em seguida, o golpeia fortemente, ao ponto do herói já ficar seriamente machucado. Ainda sem tirar o pé do acelerador, o Toriyama faz o Kao se sacrificar em uma manobra desesperada para tentar derrotar o inimigo, o que não surte efeito algum. Pronto. Em um único capítulo, o autor já demonstrou que é simplesmente impossível para os heróis derrotarem o Nappa. Aí entra o outro elemento importante para a escrita dessa luta, que são as cenas do Goku voltando pelo caminho da serpente, junto com os gritos desesperados dos heróis para que ele chegue logo. Isso aqui é uma técnica clássica das histórias de suspense. O autor apresenta o perigo mortal por um lado, e por outro, o herói desesperado para chegar logo e tentar solucionar os problemas. Sabe aquelas clássicas cenas do cinema que envolvem bomba relógio que o protagonista tem que desarmar à medida que o contador vai se aproximando do zero? O princípio aqui é o mesmo. Tudo é pensado para criar tensão e dar a sensação de urgência para o leitor. Por um lado, os heróis vão morrendo em velocidade impressionante, ou seja, se o Goku não chegar a tempo, todos estarão mortos. Por outro, o Akira mostra o desespero do Goku para chegar logo no campo de batalha. Tudo isso vai trazendo uma sensação de desconforto no leitor, que começa a temer pela vida dos protagonistas que não têm a menor chance contra o inimigo. Enfim, ainda em altíssima velocidade, o Akira faz também o Tenshinhan morrer e o Kuririn gritar de desespero, aumentando ainda mais a tensão. Agora, o autor sente a necessidade de pisar um pouco no freio, porque no ritmo em que a luta estava acontecendo, realmente o Goku não chegaria a tempo. Para sermos honestos, devemos dizer que o motivo pelo qual os Saiyajins param de atacar é meio fraco, né? Esperar 3 horas para o Goku chegar para esfregar na cara dele, enfim, matar os amigos na frente dele, não é uma justificativa muito plausível dada para o leitor. Ainda assim, o Akira adiciona mais um elemento de tensão. Kami-sama diz que é chegada a hora de sua morte, que ele já havia previsto anteriormente. Se ele estiver correto, isso significa o desaparecimento das esferas do dragão, o que torna a situação mais dramática. As 3 horas se passam e a luta é retomada. Nós, leitores, sabemos que o Goku já está na Terra, mas ainda não chegou ao local da luta. Enquanto isso, o Piccolo realmente morre, dando sua vida para salvar o Gohan. Quando é chegada a hora de o próprio garoto morrer, aparece finalmente o Goku, o que inaugura o último ato da batalha. O Goku chega, ao mesmo tempo calmo e furioso. Aliás, o nome do capítulo no mangá é quase esse. Vê os estragos causados pelo inimigo, mas demonstra confiança. O seu aparecimento causa repentinamente uma sensação de alívio no leitor, e isso é causado justamente por todas aquelas cenas que o Akira escreveu, que nos deixaram enormemente tensos, ao passo em que ele ia demonstrando que o Goku seria capaz de solucionar o problema. Toda aquela expectativa que nós criamos de que o herói chegaria a tempo gera essa recompensa agora. Antes mesmo de vermos o Goku em batalha, mostrando seus novos poderes, nós já temos uma estranha sensação de que agora tudo vai ficar bem, o que aumenta nossa conexão com o protagonista, que nos libera da sensação de desconforto anteriormente construída. Perceba como esses dois sentimentos, tanto o desespero de momentos anteriores, quanto o alívio de agora, só ocorrem porque a luta foi habilmente escrita para gerar essas sensações. Não é aleatório como muitos parecem pensar. Enfim, o resto da luta é um massacre unilateral por parte do Goku. Ele derrota o Nappa sem encontrar nenhuma dificuldade, fazendo aquele guerreiro que tanto medo nos causou parecer um qualquer. Essa luta é uma verdadeira aula de como manipular os sentimentos do leitor apenas com técnicas de escrita bem aplicadas.
Ainda mais que a redenção do Piccolo acontece no meio dessa batalha, né? Aquele momento emocionante. Tudo magistralmente orquestrado pelo Toriyama. Só para não ficarmos sem falar de estrutura, também essa luta pode ser enquadrada nos 3 atos que explicamos no vídeo anterior. O primeiro ato, a preparação, são aquelas cenas de luta contra o Saibaman, que mostram a força de cada um no campo de batalha. O segundo é toda a sequência na qual os heróis vão morrendo como moscas na mão do Nappa. E o terceiro ato é inaugurado com a chegada do Goku. Apenas notem que nessa luta o Akira não usou o mecanismo de colocar vários pequenos conflitos e várias pequenas soluções para dar um andamento da luta, como ele fez na do Raditz. Não, aqui não há pequenas soluções. Antes de o Goku chegar, os heróis só apanham e morrem. O máximo que conseguem fazer é ganhar algum tempo, porque no fundo é isso que é essa batalha, uma luta contra o tempo. Derrotar o Nappa não era possível. O que dava para fazer era sobreviver até a chegada do Goku. E mesmo nessa missão, só o Gohan e o Kuririn passaram, e com enormes dificuldades. O contraste entre a potência do Nappa contra os outros guerreiros e sua impotência contra o Goku serve para nos situar para a próxima luta contra o Vegeta. Dessa, porém, nós falaremos no próximo vídeo. Por enquanto, vamos ficando por aqui. Agradeço quem assistiu essa quase meia hora de vídeo. Peço que compartilhe o vídeo para os amigos que gostam de Dragon Ball, que deem o like, que comentem, deem o feedback. Estão gostando da série? Gostaram do vídeo? Estão gostando dos argumentos? Enfim, me permitam ler o que vocês pensam. Continuem dando essa força aí, dando esse engajamento para a gente chegar a cada vez mais pessoas. Por enquanto é isso aí, muito obrigado, valeu.